como a gente percebe como as coisas vão sendo distorcidas, né? Como elas vão sendo ressignificadas, nem sempre para melhor, como foi o caso do Fácil. A história que a gente conhece é uma história em desequilíbrio. No dia 7 de julho, acompanha. Professor Sônia, isso é teoria da conspiração? Aí vocês vão me dizer se tem a ver, se não tem a ver. No dia 7 de julho, Moisés Lima, presidente nacional da Frente Integralista Brasileira, FIB, publicou o artigo O Golpe do Presidente. Nesse artigo, gente, ele colocou o seguinte, que a FIB não apoia Bolsonaro, e sinaliza, na forma que ele colocou, ele sinaliza que realmente Bolsonaro está em processo de golpe. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, nós sabemos que o senhor Jair Bolsonaro conhece o integralismo, infelizmente não tão bem como o conheceram o senhor Enéas Carneiro e outros, mas é chegado o momento em que é preciso mais do que só repetir nossas frases salutares e reproduzir fragmentos dos nossos pensamentos. O momento em que é necessário assimilar a nossa doutrina, essencialmente cristã e brasileira, com profundidade. O integralismo é pelo Brasil e, portanto, não está a serviço de um golpe do senhor Bolsonaro. Fecha aspas. Eu falei, então, nós temos aqui, que é isso que eu vou colocar para vocês nessa parte 4, pela mídia, a própria mídia nos trouxe isso, os elementos fascistas reproduzidos por Bolsonaro. A saudação fascista, né, nazifascista, os uniformes, não uniforme lá da década de 30, mas o uniforme do Brasil, tudo aquilo, né, aquele padronizado. Nos Estados Unidos também você vê isso, a bandeira, o uniforme verde e amarelo, enfim, vários elementos. Deus, Pátria e Família, que são palavras de ordem fascista. Então, vários elementos do fascismo reproduzidos por Bolsonaro e repetidos pelos bolsonaristas. Então, eu falei, bom, então tem elementos aí. E aí, no próprio discurso, quando se fala, por exemplo, Deus, Pátria, Família e Liberdade, ora, ali você exclui a diversidade. Dentro de todo o discurso dele, quando ele fala Deus, ele não inclui as religiões não judaico-cristãs e não inclui os ateus. Né? Então, aí começa o problema, porque a sociedade brasileira ela é caracterizada primeiro pela separação do Estado, né? É laica. O Estado é laico, começa aí. E outra, é caracterizado pela diversidade. Então, quando você fala em Deus e nos seus discursos você dá a entender que esse Deus é só o Deus bíblico, então você exclui as outras religiões, ou não religiões, certo? Depois, família. Então, quando se fala família, ok, a família, gente, é a primeira célula da sociedade. São as famílias que formam a sociedade. É importante. Aliás, a religião, lá no século XIX, Émile Durkheim, um dos pais da sociologia, o pai da sociologia, ele já dizia que a religião é a base da sociedade. É de onde tira todo o comportamento moral. Então, são pilares importantes. A questão não é essa. A questão é como você interpreta e como você leva a coisa. Não é? Então, a família. Então, defender a família, poxa, que bacana, que legal. Vamos fortalecer a família. Aí você vem o quê? O ataque às famílias homoafetivas, o ataque à população LGBT. Então, você não está atacando qualquer coisa. Você está atacando cidadãos e cidadãs
que estão garantidos, têm direitos garantidos pela Constituição. Então, se exclui essa parcela da população, tá? Tem uma outra questão aí que eu não toquei, realmente eu não pesquisei, mas eu estou pegando lá e cá com alguns amigos. Estão sendo tiradas verbas, recursos para tratamento da AIDS, né? Tratamento e de outras questões ligadas à população LGBT, não que a AIDS seja só, entendeu? Enfim, tem um cerco aí, tá? Então, Deus, família, a propriedade. A propriedade, ela é um direito garantido lá no século XVIII, é um legado do liberalismo, assim como o voto, importante, né? A propriedade, ela é importante. Eu não quero perder a minha propriedade, você não quer perder a propriedade. Então tá, mas aí você tem que pensar o seguinte: o que significa propriedade? Quando se fala em propriedade. Para mim, Sônia, propriedade é eu ter um lugar para eu morar, ter um teto, tá? Para a Sônia, socióloga, propriedade é garantir a toda a sociedade a moradia. Percebe a diferença? Eu, Sônia, tenho uma casa. Moro, né? Tenho minha casa para morar. Para quem mora no campo, tem uma fazenda, um sítio, pequeno ou grande, não sei quantos hectares, né? Tem gente que mora em mansão, tem gente que mora em casa de taipa, mas, enfim, a sociedade está lá na Constituição, todos têm que ter direito à moradia. Então, em 7 de julho, o presidente da Frente Integralista Brasileira escreveu um texto dizendo que não apoiava Bolsonaro, ok? E ele não, a FIB não apoia Bolsonaro, ok. No dia 8 de junho, lideranças da Frente Integralista Brasileira formalizaram sua filiação a qual partido? Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de quem? Do Roberto Jefferson, cuja família é vinculada ao FIB, tradicionalmente. Tá? Ó, eu vou colocar lá para vocês verem. E esse aqui é o presidente do FIB, que fez o artigo, tá? O Moisés. O Bolsonaro, quando teve aquela coisa, em 22 de outubro, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses depois, teve aquele rolo com Roberto Jefferson, né? Resistiu à prisão, né? Ele atacou a ministra Carmen Lúcia, e o Bolsonaro diz que não tinha nem foto com Roberto Jefferson. Porém, a mídia colocou o Roberto Jefferson é muito amigo do presidente. Olha, gente, eu digo para vocês, teoria da conspiração, que a coisa é muito mais profunda do que isso. Tá? Eu vi aí uma ligação de Bolsonaro com o fascismo através do PTB. Entendeu? É como se o PTB ele fizesse uma barreira para esconder aqui a ligação do Bolsonaro com o fascismo. Será que eu estou errado? O que vocês acham? Depois que eu fizer o vídeo, a quarta parte, aí vocês vão pensar, né? E outra coisa, uma outra notícia que eu vou deixar aqui para vocês e eu vou terminar por aqui. Em 18 de setembro de 2019, pouco tempo que o Bolsonaro tinha assumido o poder, não é? O avanço do integralismo pelo Nordeste.
A importante e histórica cidade de Fortaleza, no Ceará, vem sediando, desde janeiro, as primeiras reuniões da mais nova seção estadual da Frente Integralista Brasileira no Nordeste do Brasil. Foi em Fortaleza que nasceu Gustavo Barroso, um dos líderes nacionais da ação integralista brasileira e um dos seus mais destacados ideólogos. Tendo sido nomeado diretamente pela Secretaria de Expansão e Organização, a administração provisória do FIB Ceará está sob a coordenação de Eduardo Viana, uma das mais jovens lideranças integralistas do Nordeste. Bom, Ceará, aí tem políticos ali importantes do Ceará. Então, a gente ficar atento, porque o fascismo que veio lá do século VII foi tomando outras formas, com Benito Mussolini, passando pela Alemanha de Hitler, chegou ao Brasil com Plínio Salgado, e agora está aqui com Bolsonaro e está se disseminando. Por que isso? É aquilo que a gente volta lá num dos primeiros vídeos, né? Enfim, o perfil bolsonarista, o que faz uma pessoa a votar, a apoiar o Bolsonaro, né? Essa pessoa que já era daquela maneira, daquela forma de pensar, daquela forma de agir, e apoia e vota em Bolsonaro porque ele veio para legitimar aquelas ações. E dizer que Lula é ladrão, e dizer que o PT não presta, é o antipetismo que justifica, não justifica não. É uma justificativa muito rasa, muito frágil, diante de tanta situação gravíssima que a população está sofrendo, né? A pessoa achar naturalizar discursos e ações contra a grande parcela da população.